a graça e a paz do nosso Deus seja com todos os irmãos. Amém. Bom poder estar na casa do Senhor. Sempre falamos isso, porque de fato a palavra de Deus nos diz no Salmo 118 que o dia do Senhor é dia de nos regozijarmos, de nos alegrar na presença de Deus e dos santos. Meus irmãos, queremos convocar os irmãos, convidá-los a abrir suas Bíblias no segundo livro do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 19. Quero compartilhar alguns versos aqui do capítulo 19 do livro de Êxodo. Nós estamos nesse mês de novembro agradecendo a Deus pelos 99 anos de nossa igreja. E como sempre entendemos e cremos pelas Escrituras que somente a Deus é devida toda a glória. Então esse templo que foi erigido há quase um século, faltando apenas um ano, na verdade esse templo foi erigido um pouco mais de 80 anos, mas a igreja presbiteriana aqui localizada no bairro, ela vai completar 100 anos de existência. E de fato, se a gente perceber a história do passado, daqueles que foram os idealizadores por Deus, Jerônimo Gueiros e todos ali os irmãos que ali, certamente juntamente com ele, formavam aquele grupo de irmãos, certamente tinha um sonho de plantar mais um campo. Quando essa igreja foi erigida, há décadas atrás, só havia mais duas igrejas presbiterianas. A igreja presbiteriana do Recife, aqui no Kaiser Mariano, e a igreja presbiteriana de Areias. Então, o sonho do reverendo Jerônimo Gueiros era que tivesse mais uma igreja aqui no centro da cidade do Recife. E assim se deu. E nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus ao longo desses 99 anos. E a despeito disso, eu quero ler um texto aqui no livro de Êxodo, no capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos, apenas os primeiros 5 versos do capítulo 19, inicialmente. E diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos vão acompanhar e eu vou fazer a leitura uníssona. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o clamou, o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Aqui até o verso número 6. Eu queria convidar os irmãos a mais um instante, fechar os seus olhos e orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, somos gratos por mais um ano de existência da Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No próximo domingo estaremos assim te louvando, te agradecendo por essa bênção que o Senhor concede. Quantas famílias, quantos servos e servos do Senhor, servas e servos serviram a Ti, pregando o Evangelho, anunciando a Tua palavra, rendendo graças ao Teu nome. Ó Deus, por aqui passaram não apenas pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, mulheres, homens, crianças, jovens e até os nossos dias. O Senhor tem dirigido essa igreja. Ó Pai, a nossa oração é que o Senhor venha restaurar a Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Ó Senhor, a nossa oração é que os membros dessa igreja, que o povo aqui que congrega possa colocar os joelhos no chão e clamar a Ti, para que o Senhor reavives a Tua obra em nosso meio.
para que o Senhor use cada um dos irmãos, cada um dos membros, cada um daqueles que amam esta igreja, para clamar a Deus, para que esta igreja possa buscar em Deus socorro. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar e que essa igreja possa voltar a como ela era algumas décadas atrás. Essa igreja não havia espaço para as pessoas sentarem, todos os bancos eram ocupados. Ó Senhor, as atividades sociais, religiosas, ó Deus, eram feitas aqui com muita alegria e com muito prazer e com muito esmero. Ó Deus, levanta homens, mulheres, jovens e crianças nessa igreja que clame ao Teu nome. Ó Senhor, restaura a Tua igreja, que ela possa glorificar o Teu nome, como nos diz o salmista, louvando a Ti por todos os dias da sua vida, até que o Senhor volte. Ó Deus, abençoa a igreja, conduz os seus passos, abençoa a liderança, o conselho desta igreja, as sociedades domésticas desta igreja, todos os ministérios da Tua igreja, Senhor. Abençoa, ó Pai, a cada família que aqui congrega, aqueles que estão se achegando dentre nós, que eles sejam recebidos, amados e que eles possam ser conduzidos em Teus caminhos. Que essa igreja seja sal da terra e luz do mundo. Que essa igreja não se esqueça da missão que foi dada pelo Senhor, de pregar o Evangelho a toda criatura, de amar o nosso próximo e de assim obedecer a Tua palavra, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, de fato é um grande sonho, eu acredito, de cada membro da sua igreja, é pedir que Deus nos use como instrumentos em suas mãos, para que Deus nos conduza em seus caminhos. Eu quero compartilhar hoje pela manhã, em classe única, nós iniciamos hoje, estamos voltando aos poucos ao estudo da escola bíblica dominical, mas inicialmente em classe única. Apenas as crianças do departamento infantil estão se dirigindo ao prédio anexo, mas os demais irmãos estão ficando aqui no templo. Então são 30 minutos, mais ou menos, 35 minutos, antes do culto, que começa às 10 horas. E eu comecei a falar hoje pela manhã e quero continuar a falar sobre o sacerdócio dos santos, o sacerdócio universal dos fiéis, ou de todos os crentes na terra. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos entender que somos sacerdotes, fomos chamados por Deus, comissionados por Ele. E exatamente o texto que lemos, aqui o verso de número 5 e 6, diretamente diz o Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o Senhor diz mais: vós sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, disse o Senhor a Moisés. Então nós somos, irmãos, aqueles dos quais o próprio Senhor nos comissiona como sacerdotes. Todos nós estamos à disposição, ao serviço de Deus. E nós precisamos entender que cada um de nós somos uma peça dessa engrenagem, fazemos parte do corpo de Cristo. E precisamos entender que nós estamos aqui para servir ao Senhor com alegria, para oferecer a nossa vida, o nosso coração, o nosso serviço a Deus. E dentre todos os princípios que os reformadores do século XVI elencaram, e Deus levantou aqueles homens para restaurar, para trazer de volta à igreja a centralidade da sua palavra. E nós sabemos que um dos princípios basilares da reforma foi exatamente isso: as escrituras como como norma suprema de fé e de vida, como regra de fé e prática. Ou seja, a palavra de Deus, ela não pode estar separada da nossa vida como sacerdotes, como filhos de Deus. Todos nós temos acessos a Deus, todos nós podemos chegar ao trono da graça, não precisamos mais de mediadores, através da palavra revelada. Então, essa máxima dos reformadores, daqueles homens que Deus levantou, é para trazer exatamente a compreensão ao povo de Deus, que nós devemos nos ser conduzidos pela palavra, pela instrumentalidade do poder de Deus. E também nós entendemos exatamente a abordagem daqueles homens do passado, que a salvação não é por mérito, não é por obras, mas é pela graça. Nós somos salvos mediante a fé.
e isto alicerçada sobre a obra redentora de Cristo. O que Jesus fez na cruz, irmãos, há um significado não apenas histórico, mas de vida. E nós devemos compreender a morte de Cristo, nós devemos compreender o sacrifício vicário de Jesus, nós devemos compreender o propósito dessa igreja que foi estabelecida pelo próprio Senhor. E como se não bastasse, um dos fatores também primordiais dos princípios fundamentais dos reformadores do século XVI, que alguém já disse que tão importante como o momento de Pentecostes, que Deus ali, usando um dos apóstolos, o apóstolo Pedro, anunciando o Evangelho, centenas de milhares de pessoas se converteram, entregando suas vidas a Cristo. Nós não podemos esquecer que um dos fundamentos alicerces da igreja é entendermos que nós, como corpo de Cristo, precisamos oferecer a nossa vida diante do seu altar. Se nós estamos na casa do Senhor não para servi-lo, não para viver para a sua glória, estamos fazendo qualquer outra coisa que não a sua vontade. Porque a vontade de Deus é que na igreja haja os santos, os fiéis, os redimidos, aqueles que um dia foram alcançados pela pregação do Evangelho. Você deve estar na casa do Senhor com essa compreensão. E nós sabemos que no Antigo Testamento os sacerdotes era uma tribo específica, era um seleto grupo da tribo de Levi, que eram ali separados para o serviço, como o sacerdócio. E apenas eles poderiam desenvolver esse ministério, eles poderiam desenvolver essa função que foi dada por Deus. Mas aqui nós vemos que o texto que encontramos em Êxodo mostra algo que o Senhor aqui adianta do que viria de acontecer na vinda do Salvador, nos tornando todos nós sacerdotes, não precisando mais de uma linhagem específica, mas todo aquele que crer em Cristo como seu Salvador se torna e tem acesso diante de Deus, pela misericórdia e graça. O texto de Isaías, no capítulo 61, nos diz isso: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. O significado de sacerdócio, irmão, sacerdócio dos fiéis, dos santos, dos crentes em toda a terra, significa que todo aquele que crê em Cristo, que entregou sua vida, que foi alcançado pela graça, agora tem uma missão, um serviço. Então nós, enquanto fazemos parte dessa igreja visível, nós precisamos viver para servir ao Senhor. Nós precisamos viver para proclamar o Evangelho. Nós precisamos viver para amar a Deus de todo o coração, para amar ao nosso próximo, para viver o Evangelho, praticando o Evangelho. O grande problema que nós temos visto é que hoje, dentro do corpo de Cristo, do sacerdócio universal dos santos, e santos ou fiéis são aqueles que foram de fato alcançados, aqueles que confessaram Jesus como Salvador. Se você um dia abriu os seus lábios, o seu coração, se você foi tocado pela graça de Deus, porque o que precede o batismo é exatamente a regeneração do Espírito Santo. Talvez pessoas que têm vindo à igreja ainda não tomaram uma decisão. Nós não conhecemos a vida de todos os irmãos, e muitos talvez que um dia foram batizados, talvez não compreenderam o propósito, ou não de fato foram regenerados ou transformados, ou talvez, como disse Jesus ao doutor Nicodemos, não nasceu da água e do Espírito. Talvez muitos são convencidos, talvez muitos se acham que são crentes, e tem muitos que têm dúvida acerca da salvação, acerca da vida eterna, acerca se de fato foram regenerados. E o que nos faz saber se somos regenerados, salvos e redimidos é exatamente a crença em Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que de fato tiver uma vida transformada, todo aquele que de fato demonstrar não de lábios ou de palavras, mas de uma vida que é transformada de fato pela palavra e pelo poder de Deus. Há poucas pessoas que têm se envolvido no trabalho, no desenvolvimento da igreja. Há pequenos grupos ou poucas pessoas de fato têm colocado a mão no arado no serviço.
Então, quando nós falamos um pouco sobre o estabelecimento dessa igreja há 99 anos, como tantas igrejas, a Igreja Presbiteriana de Areias, que é uma das mais antigas, eu acredito que é a segunda, ela completou 126 anos, exatamente algumas semanas atrás. Então, observa que ao longo desse tempo, nós percebemos que pessoas, irmãos, crentes, santos de Deus, eles colocaram a mão na obra. Eu conheço igreja da qual eu conheci no interior aqui não muito distante, que os próprios membros levantaram as paredes, fizeram os alicerces, e essa igreja hoje já tem meio século de existência, e é uma igreja, quando você observa, que comporta um pouco mais de 100 pessoas, mas os irmãos se alegram em contar a história de quando aquela igreja foi fundada. A alegria de poder dizer que muitas vidas foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Porque se a igreja não estiver pronta, se a igreja não souber qual a sua missão, ela se tornará nada mais do que um local de culto religioso. Um culto muitas vezes social. Mas, irmãos, a igreja do Senhor há muito trabalho a ser feito, a despeito de ter participação de tão poucos. E a grande questão é por que existe tanta omissão na obra do Senhor, na igreja de Cristo. E nós precisamos ter uma conscientização do que é ser membro do corpo de Cristo, o que é fazer parte da igreja do Senhor aqui na terra. Observamos no texto aqui de Êxodo, que o Senhor diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade dentre todos os povos. O Senhor chamou o povo de Israel para ser o seu povo, e o Senhor promete conduzi-los, o Senhor promete abençoá-los, se tão somente eles se permanecerem firmados na aliança. O Deus a quem servimos é o Deus da aliança, é o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia. O mesmo Deus do povo de Israel é o Deus do qual nós cremos, revelado nas Escrituras. Esse mesmo Deus chama a mim e a você para um compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo. A grande pergunta que se faz, irmãos, o que é fazer parte da igreja? O que é a igreja do Senhor? Além de ser um edifício erigido, a igreja não é isso, esse monumento. A igreja de fato e essencialmente é o corpo, são os membros, porque se esse templo ficar fechado, independente dessa pandemia, se não mais abrir suas portas por um bom tempo, a igreja do Senhor, ela permanecerá viva, porque não são as paredes, ou os bancos, ou o púlpito, mas a igreja é o povo de Deus. Quando Deus diz e chama Israel para ser o seu Deus, e ele ser o seu povo, Deus está falando para as pessoas. Deus não está falando para o templo, não está falando para as terras, Ele está falando para um povo que Ele comprou com o seu próprio sangue. Na Bíblia, a igreja é vista essencialmente como a comunhão dos santos. Quando nós deparamos nas Escrituras falando sobre fiéis e santos, hoje pela manhã mostramos essa descrição que significa aqueles que foram redimidos, aqueles que foram alcançados pela palavra da salvação. A igreja é essencialmente a comunhão dos santos, é a reunião dos que têm participação com Cristo e das suas bênçãos que nele há. Jesus promete-nos vida e vida abundante. Jesus promete que todo aquele que vier a Ele jamais terá sede, jamais terá fome. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele nos dá o alimento que é o alimento espiritual. O Senhor nos promete o reino dos céus. A igreja, irmãos, não é resultado da ação humana. A gente precisa entender que, a despeito de homens e mulheres no passado ter erigido os templos, a igreja ela é de origem divina, como as escrituras que temos em nossas mãos. Esse livro, a despeito de passar ao longo dos séculos por edições, por verificações apenas da linguagem, não do seu conteúdo. Muitas vezes nós temos atualizações da maneira como a expressão é posta, mas não em seu conteúdo, de forma prática. Mas as escrituras, de fato, ela é divina. Deus separou homens na terra, alguns poucos, eles foram os escritores inspirados por Deus. E as escrituras, irmãos, de fato, ela é divina, assim como a igreja não é resultado da ação humana, mas da ação de Deus.
É isso que o Senhor disse para Pedro: edificarei a minha igreja. O proprietário e o edificador da igreja é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, o texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 12: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravos ou livres, e a todos nos foi dado beber de um Espírito. Em um só Espírito todos nós fomos batizados. Nós sabemos que a igreja do Senhor em Cristo Jesus, após a sua ascensão, Ele nos deixou outro Consolador. Eis que vou ao Pai, mas deixo outro Consolador que vos conduzirá. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse Espírito é exatamente o Deus que habita conosco, que nos conforta, que nos consola, que nos dá discernimento. A igreja, irmão, ela não é uma instituição humana, a despeito de ser em parte, mas ela é conduzida por Deus através do seu Santo Espírito. Nunca poderemos ter entendimento da palavra e nem termos um coração transformado se não for pela ação e instrumentalidade do Espírito Santo. É necessário que haja quebrantamento. O batismo e a salvação, a despeito de o batismo ser um símbolo, a água é o elemento que simboliza a purificação, mas não é o batismo que nos santifica, não é o batismo que nos salva, ele é apenas um elemento, como a ceia também, ela não tem nenhum poder, senão representando o corpo e o sangue de Cristo. Esses elementos, irmãos, assim como o batismo e assim como a ceia do Senhor, foram instituídas pelo próprio Jesus como sacramentos, como atos que a igreja deve praticar até a sua volta. Todos aqueles que vão fazendo parte da igreja, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles se tornam membros de um só corpo, eles são batizados em um só Espírito. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor é a comunhão exatamente mantida pela ação permanente do Divino Espírito Santo. Nada que a igreja faça, de fato, com a autenticidade da graça e do poder de Deus, é por poder, sabedoria ou eloquência humana, mas é na dependência do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos na nossa caminhada esquecido de buscar em Deus a força, buscar em Deus o socorro, buscar em Deus a paz, buscar em Deus exatamente resposta para aquilo que não sabemos, para os nossos problemas que parecem serem intransponíveis. A igreja não pode se separar das verdades da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que no Antigo Testamento Deus distinguiu a Israel de todas as outras nações, chamando-a de seu povo. O meu povo é Israel. Deus o chamou, Deus o separou, Deus a escolheu por graça e por misericórdia, pelos seus planos eternos. O texto de Êxodo, capítulo 3, verso 7 diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E Deus providenciou os meios para libertar o seu povo da escravidão e da morte, enviando um Salvador, enviando aquele que seria o profeta, a boca de Deus, aquele que conduziria o seu povo, Moisés. E Moisés foi aquele que Deus levantou para libertar o seu povo do cativeiro, para conduzir o seu povo no temor do Senhor. Êxodo capítulo 5, verso 1 diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A palavra de Deus foi diretamente ao grande Faraó, aquele que tinha todo o poder, e chegaram 2 homens apenas com cajado, dizendo: liberta o meu povo. Deus diz para que você possa libertar o povo. Assim diz o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. E nós lembramos que Moisés, quando Deus manda essa ordem, ele diz para Deus: quem somos nós para que Faraó possa ouvir as nossas palavras e libertar o teu povo? E esse Deus, Criador dos céus e da terra,
encaminha os seus servos para tão somente obedecer. E a identidade de Israel, irmãos, baseia-se exatamente nessa relação especial que eles tinham com Deus. Assim como nós em nossos dias não podemos ser abençoados ou conduzidos pelo Senhor se não tivermos uma relação de intimidade sincera e verdadeira, se não tivermos uma comunhão com Deus, se não buscarmos a face do Senhor. Nada poderemos ter êxito em nossa caminhada se não dependermos na total dependência do Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, irmãos, este conceito ganha dimensão de povo de Deus. Agora o povo de Deus não mais chamado pela nação de Israel, mas por todo aquele que olhar, por crer e confessar que Jesus é o Salvador. A mensagem do Antigo Testamento, irmãos, dos 39 livros que nós temos registrado aqui, é exatamente a mensagem profética de que haveria de vir o Salvador, o Messias. E quando nós temos o registro do Novo Testamento, a partir de Mateus, nós temos ali a vinda do reino de Deus, do Filho de Deus, do Verbo que habitou entre nós, taberculou conosco, o Deus que se fez carne, o Deus que veio para nos redimir. Em Jesus Cristo, o povo de Deus ganha agora uma identidade, como nos relata o livro de Mateus, acerca de Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O povo agora não apenas judeu, não apenas grego, mas todo, não escravo ou livre, mas todo que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é chamado de filho de Deus, esse é chamado de povo de Deus. Independente de ser israelita ou não, o povo de Deus é formado por todos aqueles que estão em Cristo. A igreja cristã, ela anuncia a Cristo como o único Salvador. Não há esperança em nenhum outro nome, não são as instituições religiosas, não é a doutrina, não são os catecismos, as confissões de fé, mas é Cristo que salva, é Cristo que redime. A igreja anuncia a Cristo, o Senhor. É isso que Pedro mostra lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 10. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, irmãos, a fé é uma dádiva de Deus. Se você de fato foi alcançado por Deus em seu Filho Jesus, irmãos, não existe coisa mais importante, não existe maior prêmio, nada que lhe satisfaça do que saber que o seu nome está escrito no livro da vida, que você de fato crê em Cristo, que Ele é o seu Redentor, que você foi alcançado pela graça. Agora vocês são chamados de raça eleita, sacerdócio real, povo de Deus. Assim como Deus chamou Israel do seu povo, em Cristo nós somos reconciliados com o Pai. Nós somos co-herdeiros em Cristo e por Cristo. Por isso que a igreja prega a Cristo. E somente em Cristo há a vida eterna. Há 3 ideias básicas, irmãos, que estão ligadas a este conceito de povo de Deus, daqueles que foram alcançados em Cristo. O povo de Deus, de fato, é um povo escolhido. A igreja é uma comunidade de pessoas que foram escolhidas e separadas pelo próprio Deus. Quando nós lembramos daquele texto tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem, irmãos, tão simples e tão conhecida, de fato mostra o grande amor e misericórdia de Deus em nos conceder vida através do seu Filho. Moisés disse: o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. O povo de Israel, irmão, gloriava-se nisso, em que eles tinham o único Deus verdadeiro, o Deus que era o Senhor dos exércitos, o Deus que era o Deus soberano, e que não havia outro Deus semelhante ao nosso Deus. O povo de Israel era um povo abençoado, era um povo que deveria ser o povo mais feliz da terra, se tão somente, como diz o texto, eles diligentemente
Ouviste a voz do Senhor e guardaste a aliança de Deus. O grande problema ao longo da história do povo de Israel, como a história do povo cristão, do povo em todas as épocas, é exatamente o distanciamento da vontade de Deus, dos seus preceitos, de sua lei. Quando nós nos deparamos no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando o Senhor dá instruções a Moisés, quando o Senhor dá a sua lei para que ele possa apresentar e fazer cumprir o povo, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. O nosso Deus é um Deus único e verdadeiro, e Ele não divide sua glória com ninguém. Nós temos um único Deus, e é exatamente esse Deus revelado nas Escrituras. Não farás para ti mais de escultura alguma, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. O nosso Deus, adoramos o Deus que é em espírito. O nosso Deus é o Deus que nós adoramos em espírito e verdade, que nós cremos pela fé, que nós cremos e conhecemos pela sua palavra revelada. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando nós olhamos para os nossos irmãos, vemos a imagem de Deus. Assim como Cristo se fez carne, subiu aos céus no corpo glorioso, Ele há de voltar. De vez em quando eu paro para pensar, quando nós estamos lendo os evangelhos, observando a caminhada de Cristo com a igreja, com o povo, e nós lembramos e ficamos imaginando como seria a nossa presença naquele contexto, como será o nosso encontro com o Senhor. Quem de fato se apresentará diante de Deus aprovado? Quem de fato será, quando o Senhor chamar, poderá ouvir a sua voz e ir ao seu encontro? Para mim e para você isso é impossível, mas nós somos salvos exatamente pela graça de Deus. Nós olhamos a sua lei, a sua palavra, e devemos observá-la e buscar andar por meio dela, e pedir a Deus que nos ajude. Pedro afirma, assim como Moisés, dizendo que Israel é o seu povo. Pedro, no Novo Testamento, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O Senhor nos redimiu das trevas, Ele nos libertou do castigo eterno, Ele nos concedeu vida em seu Filho. Meus irmãos, nós às vezes não compreendemos o sacrifício, o sofrimento, a morte de Cristo por mim e por você, porque nós não compreendemos, porque não tão somente não damos valor, não compreendemos que nós fomos resgatados da morte eterna, porque Deus nos redimiu dos nossos pecados para que andemos em novidade de vida, para que olhemos para o autor e consumador da nossa fé, para que não nos apartemos das suas palavras. Aquele que tem guardado os meus mandamentos, esses são os que me amam. Aqueles que andam, nos meus preceitos. O Senhor não nos chama para sermos simplesmente membros de uma igreja. O Senhor não nos chama apenas para cumprir, talvez, alguns programas eclesiásticos. Ele nos chama para sermos de fato e de verdade homens e mulheres que foram alcançados pelo seu amor. Homens e mulheres que foram transformados pelo poder da sua palavra, porque o povo de Deus é um povo chamado. O chamado de Deus é a essência do conceito do Novo Testamento sobre a igreja. O conceito neotestamentário de uma nova vida, dessa nova aliança no sangue de Cristo. Quando nós olhamos para a lei do Senhor, aqui nos 10 mandamentos, nós observamos que nós não conseguimos cumpri-la fielmente, porque nós somos pecadores, e essa natureza pecaminosa nos impede de satisfazer o propósito de Deus, porque se houvesse alguém que conseguisse cumprir toda a lei, esse não precisava do mediador de Cristo. Mas por isso que Jesus morreu em nosso lugar. Ele se colocou, se colocou na condição de pecador, sendo santo e justo. Ele morreu por mim e por você, para alcançar, através desse sacrifício, do qual o próprio Pai o levou à morte de cruz,
para que eu e você pudéssemos ser salvos em Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela confissão que dizemos, cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Redentor. A eclésia ou a igreja significa a comunidade daqueles que foram chamados e reunidos em Cristo. Se você de fato crê em Cristo e se Ele é o seu Senhor e seu Salvador, você não pode ter outro comportamento, outra vida, senão observando os passos de Cristo, seguindo os seus passos. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus no Evangelho de João. Eu preciso olhar para Cristo e clamar ao Senhor misericórdia, para que eu possa ser de fato o seu discípulo. Diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor é sustentada pelo próprio Deus. É Deus que conduz a sua igreja através da história. É Deus que conduz a nossa vida quando nós tememos a Ele, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quebrantados, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Paulo diz em Romanos, aos que Ele predestinou, esses também chamou. E a esses que chamou, a estes Ele justificou. Observe, irmãos, que Deus, Ele predestina, Deus chama e Deus justifica. Ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação da terra. Deus nos chamou para seguir os seus passos. Deus nos chamou com amor e graça, e Deus nos justifica não merecendo nós sermos alcançados pelo seu amor. Não compreendemos como é que Deus nos justificou. Justificar é o ato de dizer, você foi declarado justo, você faz parte do povo de Deus, você faz parte agora desse sacerdócio real, você recebeu a dádiva da vida eterna. É isso que Paulo diz lá em Romanos, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. Somente Cristo nos concede a vida eterna, somente Cristo nos concede a paz. Precisamos compreender que Ele nos predestinou, Ele nos chamou e Ele nos justificou. Sendo assim, nós somos alcançados pela sua misericórdia. Fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor aqui na terra, é não apenas um privilégio, mas é também, irmãos, um grande dever e obrigação nossa, ter um compromisso com a casa do Senhor, com a igreja de Cristo, ter um compromisso exatamente compreendendo a missão, porque nenhum servo de Deus que foi alcançado pelo seu amor, pela sua graça, vive como se não fosse participante do corpo de Cristo. Mas ele de fato tem uma nova vida, porque este que é chamado de povo de Deus é um povo comprometido com a sua palavra. Deus e seu povo estão comprometidos através da aliança da graça. O que você tem a oferecer para merecer a salvação ou a vida eterna, nada podemos oferecer a Deus, mas é por meio da graça, é por meio dessa aliança e do sacrifício de Jesus. Só através do sacrifício de Jesus nós temos de fato esse acesso ao trono de Deus, porque Ele nos reconciliou, porque Ele nos redimiu, Ele nos transformou em sacerdotes para Deus. Nós temos acesso ao Pai, nós não precisamos de mediadores. Não há nenhuma instituição na terra religiosa, nenhum pastor, nenhum missionário, nada nem ninguém pode lhe conceder a vida eterna, pode lhe dirigir os passos, mas Cristo. Somente em Cristo, sob a nova aliança, cada cristão está capacitado para cumprir as funções. O livro de Apocalipse nos diz também, Apocalipse 5, verso 9: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes. Cristo morreu pelos nossos pecados, o seu sangue, Ele nos concedeu acesso ao trono da graça. Fazer parte da igreja do Senhor, irmãos,
de fato é algo para que você renda graças a Deus. É algo para que você louve a Deus durante todos os dias da sua vida. Então nós vamos ver também aqui que a despeito de saber o que significa fazer parte da igreja do Senhor, também o que significa sermos sacerdotes de Deus, o sacerdócio dos santos, dos fiéis, o que significa, o que vem a ser esse ofício, esse papel do corpo de Cristo em sua igreja, em seu corpo. Cada pessoa que faz parte da igreja, ela foi chamada por Deus para exercer o ministério, a sua participação no corpo de Cristo. Você e eu não fomos chamados para sermos ouvintes, espectadores, mas para trabalhar, para viver na prática o Evangelho. Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, Ele fez de seus seguidores sacerdotes de Deus, pessoas as suas vidas e os seus serviços são aceitos diante do Pai, por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio daquilo que Ele conquistou para mim e para você. Apocalipse também nos diz, no capítulo 1, verso 2, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Será que nós temos a compreensão do grande amor de Deus por nós, sabendo que Jesus não apenas nos salvou e nos redimiu e nos deixou a derivas aqui? Não, o Senhor intercede por nós todos os dias. O Senhor disse e prometeu estar conosco todos os dias. É Ele que intercede por nós diante do Pai. É Ele o nosso mediador, nosso intercessor. Não é Maria, não é José, não é Pedro, mas é Jesus, o nosso Senhor. E quando nós compreendemos que todos nós somos sacerdotes de Deus, esse chamado o sacerdócio universal dos crentes é compreender que nós fomos alcançados pela graça para o serviço, para a dedicação, para a entrega de nossas vidas no altar do Senhor. Para compreender que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Na verdade, nós fazemos tantos planos e sonhos, mas nós não sabemos o que virá no dia de amanhã. Na verdade, nós não sabemos o que virá daqui a alguns instantes, mas Deus, que é o Senhor de nossas vidas, Ele sabe de todas as coisas. E a Ele devemos prestar contas da nossa vida, render-nos aos seus pés e viver para a sua glória. O Senhor nos chama como seus filhos, como seus servos, para oferecer a Ele sacrifícios. Como ofereciam os sacerdotes, mas que tipo de sacrifício o Senhor espera de mim e de você? Não mais de animais, não mais de sangue, mas nós vamos ver que o Senhor espera de mim e de você sacrifícios espirituais, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 5. Nós devemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais, e diz Pedro, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Oferecer a nossa vida diante do altar do Senhor, oferecer o nosso coração redimido a Deus, sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós não precisamos subir morros, nós não precisamos carregar uma cruz sobre os ombros, nós precisamos oferecer a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos louvar a Deus, sermos gratos ao Senhor. Sacrifícios do trabalho pelo próximo, como também diz Hebreus 3, capítulo 13, verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Não negligencieis a prática do bem, ama ao teu próximo,
socorra uns aos outros, interceda uns pelos outros, ore uns pelos outros. A igreja do Senhor, ela precisa entender que nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo, para demonstrar o amor de Deus, não apenas teoricamente, mas na vida prática. Hoje pela manhã, lembrando das palavras de Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, quando Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta dizer que cremos em Deus e no seu Filho, que somos batizados, que fazemos parte da igreja visível aqui na terra, se não demonstrarmos amor, se não pregarmos o Evangelho, se não socorrer, se não amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, irmãos, é exatamente ter as intenções que eu gostaria que tivesse para comigo, para com o meu próximo. O meu próximo não é alguém da minha família, não é alguém do meu meio da igreja. O meu próximo são todas as pessoas que eu não conheço, aqueles dos quais eu devo ser sal e luz. Eu devo pregar o Evangelho, eu devo demonstrar amor por eles, eu devo oferecer a minha vida, assim como Cristo, quando esteve aqui na terra, ele ia ao encontro de todas as pessoas sem distinção. Ele era chamado de beberrão, ele era chamado de sentar à mesa com pecadores, de estar perto de ladrões, de prostitutas, mas de fato Jesus ia ao encontro dessas pessoas, da qual são marginalizadas pela sociedade, não para sentar na roda dos escarnecedores, mas para pregar o Evangelho da graça, para dissipar as trevas. Como muitos assim foram alcançados, e muitas vezes nós não compreendemos a prática do bem, da cooperação mútua, e muitas vezes negligenciamos amar o nosso próximo. E por último, irmãos, sacrifícios da nossa vida como oferta a Deus. Quando diz Paulo lá em Romanos, texto muito conhecido, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Devemos oferecer a Deus sacrifício de uma vida inteira, completa. O culto que prestamos a Deus, ele tem que ter compreensão, tem que ter, ele não é um culto sem discernimento. Nós precisamos oferecer a nossa vida a Deus. O nosso corpo deve ser um corpo que deve oferecer a Deus um sacrifício vivo e santo. O nosso corpo é templo de habitação do Espírito Santo de Deus. A nossa vida deve ser, como que um tributo à glória e ao louvor de Deus. Tudo quanto fazemos deve sempre apontar para a glória do Senhor. A nossa vida, irmãos, como corpo de Cristo, como sacerdotes, como povo de Deus aqui na terra, devemos compreender que estamos na igreja do Senhor para oferecer a nossa vida, para ouvir a sua voz, para entrar no templo para adorar e sair para servir. Assim como Jesus contou tantas histórias, tantas parábolas, para ensinar os fariseus, para ensinar os homens daquela época que conhecia a lei, mas não praticava o Evangelho. Conhecia a Deus apenas conceitualmente, mas não vivenciava o Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia, o Evangelho da justiça. Meus irmãos, a igreja do Senhor, no sacerdócio universal dos santos, ela é chamada para servir a Deus com a sua vida. E os reformadores, eles sintetizaram acerca dessa compreensão que devemos ter acerca da salvação mediante a graça. Ele diz que somente a Escritura pode nos conduzir a Deus. Somente a graça do Senhor pode nos fazer sermos aceitos por Deus, pela sua misericórdia e graça. Somente a fé, essa fé que nós não produzimos, mas é um dom de Deus. Somente Cristo nos conduz ao reino dos céus, e somente a Deus é toda a glória.
Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida como servos e servas de Deus devemos estar pautado na sua palavra. E assim como disse o Senhor a Moisés, exatamente em sua palavra, ao povo de Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino e sacerdócio, nação santa. Então que eu e você, irmãos, que a igreja do Senhor aqui na terra possa guardar aliança com Deus, observando os seus preceitos, observando a sua palavra, meditando nela de dia e de noite. Isso não pode se tornar apenas um jargão, uma palavra clichê que eu apenas ouço, mas eu preciso todos os dias meditar na sua palavra. Muitos crentes ao longo da sua caminhada nunca sequer leram nem o Novo Testamento. Ontem, ouvindo a palestra do pastor Paulo Júnior, ele disse que se você ainda não teve a experiência de ler as Escrituras, eu conheci uma senhorinha lá em Garanhuns há pouco tempo, ela tinha quase 80 anos, e ela lê a Bíblia pelo menos 5 vezes no mesmo ano. E você possa dizer: poxa, essa mulher deve ser uma pessoa fenomenal, mas era uma pessoa simples. Então somente ela, na prática da leitura, ela lê 30 capítulos ou mais diariamente. Para ela aquilo é um deleite. E ontem o pastor Caio, o pastor Paulo Júnior, dizendo que se você ler apenas naqueles programas de leitura 8 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia 3 vezes em um ano. Se eu ler apenas, foram 8 ou 11 capítulos, eu acho. 11, né? Se eu ler apenas 11 capítulos, errei por 3, né? Se eu ler apenas 11 capítulos por dia, eu estarei lendo a Bíblia 3 vezes num único ano. Meus irmãos, para que a gente possa oferecer a Deus a nossa vida, para que a gente possa oferecer o melhor da nossa existência enquanto o Senhor nos conceder vida, é andar nos seus caminhos, é observando os seus preceitos, guardando a sua palavra no coração. E eu tenho certeza que quando nós nos dedicarmos à leitura e à oração, nós vamos poder ouvir claramente a voz de Deus. E Deus abençoará a sua terra, a sua família, a sua igreja e a sua vida. Porque não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a andar em seus caminhos, a cumprir a sua palavra.